Muito bem, hoje eu quero falar sobre um dos temas que eu mais gosto em comédias, que é o cinema imaturo. Esse cinema de Judd Apatow, James Gunn e muitos outros, que eu acho que possui um valor e uma forma muito interessante de contar histórias, tudo culminando em amadurecimentos. Então, sejam bem-vindos ao Cine Tavão e bora pro vídeo! Hoje eu quero comentar sobre algo que eu gosto muito, que é as comédias imaturas. Comédias que lidam com uma certa imaturidade, um espírito juvenil que povoavam o cinema na década de 2000 e também em décadas anteriores, e que foi sumindo no decorrer dos anos. Recentemente lançou um trailer de um filme novo da Jennifer Lawrence que parece retomar esse espírito sujo e transgressor dentro da comédia. Ao longo de décadas, houveram sempre comédias imaturas, comédias que se utilizam da imaturidade em situações para se criar o humor. E conforme esse tipo de humor foi sendo inserido em filmes sobre jovens, isso acabou ganhando outros contornos com o tempo, seja pensando em adolescentes ou jovens adultos. E isso acabou resultando em alguns projetos bem interessantes, e dependendo de como você trabalha esses elementos, pode sair até mesmo um filme bem rico. Houveram diversos cineastas que se formaram nesse tipo de humor e de narrativa, tal qual Kevin Smith e Judd Apatow, ainda que Kevin Smith tenha saído muito melhor no seu primeiro filme do que em seus filmes posteriores. Já o Apatow, ele construiu uma carreira nesse tipo de humor através de vários filmes com Seth Rogen e demais atores da época. E o que é mais interessante nesses dois casos é que Kevin Smith fez um filme independente chamado O Balconista, que traz uma comédia de exageros do cotidiano, mas também cria um retrato sincero sobre esses jovens adultos que se negam a amadurecer. Ele não chega a se tornar um drama como acaba sendo em outras produções que lidam com essa imaturidade, porém existe uma grande honestidade em como entrega e enxerga esses jovens adultos. Por mais que boa parte do filme eles estejam falando sobre nada e lidando com o cotidiano de serem atendentes, há um momento que sintetiza completamente esses personagens e como eles veem o mundo e também como eles se veem. O filme acaba concluindo criando um retrato bem sincero e interessante sobre esses personagens adultos. Não há nenhuma grande transformação ao final do filme. Eles podem cometer os mesmos erros que cometeram no dia seguinte, mas a sinceridade em que é conduzida essa cena final sempre toca o meu coração. Mas levando em conta que Kevin Smith jamais conseguiu replicar o sucesso e a qualidade de Balconista em nenhum filme da sua filmografia depois, acho melhor usar um exemplo bem mais consistente, como Caindo na Real, filme dirigido por Ben Stiller, estrelado por Ethan Hawke e Winona Ryder, um filme dos anos 90 que traz um retrato desse período. Esse é um filme que mistura drama, romance e comédia, enquanto fala sobre o amadurecimento desses personagens e essa fase da vida onde se é um jovem adulto, com muito menos comentários nerds, mas com um retrato extremamente sincero sobre esse período da vida. Apatow fez muito isso em seus filmes como Ligeiramente Grávidos ou O Rei de Staten Island, que são projetos que lidam muito com uma visão superficial que esses jovens têm de si mesmos, mas também constroem falhas e um certo arco de amadurecimento para esses personagens incorrigíveis. Ligeiramente Grávidos faz isso através da trama, onde temos esse maconheiro vivido por Seth Rogen lidando com a possibilidade de ser pai e tendo que decidir entre a vida que vive com seus amigos e uma vida adulta de responsabilidades. Aos poucos ele vai conseguindo construir um meio termo entre esses dois lados, e os amigos, por mais idiotas que possam ser, se mostram também terem uma certa noção da vida e apoiarem ele.
ainda a inserção perfeita de Paul Rudd, que cria uma relação com o personagem Seth Rogen, com os dois sendo paralelos, com um sendo a representação do futuro do outro. Considero um trabalho bem interessante desenvolver essa ótica da imaturidade, pois você consegue desarmar o público através desse humor da dinâmica entre os personagens e através do uso do besteirol, e aos poucos você vai propondo uma mudança significativa para o personagem, ainda que ele não mude drasticamente, ele adquire uma nova postura perante o mundo e a sua própria vida. Talvez um dos filmes mais subestimados que eu acho que usa muito bem dessas ideias é Namoro ou Liberdade, estrelado por Michael B. Jordan, Miles Teller, Mackenzie Davis e Zac Efron. É um filme que lida muito com a amizade desses personagens e em como agir com maturidade nas suas relações românticas, intercalando muito bem uma comédia de amigos com uma comédia romântica e um drama de crescimento. Mas também não há problema em você mergulhar totalmente no seu lado mais escrachado, como nós podemos ver em Anjos da Lei. Phil Lord e Chris Miller são dois gênios do cinema e da comédia, e eles conseguem aqui fazer uma sátira de diversos filmes de ação, mas também brincar muito com o fato desses dois detetives serem completamente imaturos e tendo que se passar por adolescentes. Isso faz com que eles tenham que reavaliar muitas coisas que eles tiveram que lidar no colégio, fazendo com que a missão deles fique em segundo plano e em primeiro plano fica essa completa idiotice desse acerto de contas com o passado. Claro que esse é um subgênero que também esteve muito marcado por um pensamento masculino, por assim dizer. É inegável que tinha muitos projetos que havia uma certa objetificação da mulher, mesmo que alguns deles ainda consigam contornar esses problemas e entregar personagens interessantes. Há diversos casos onde o tato da comédia imatura acaba passando do ponto e não sabendo trabalhar bem essas falhas estruturais que esses personagens possuem. Porém, há, é claro, diversos filmes que surgiram depois com uma perspectiva mais feminina, que é bom ressaltar aqui, como Booksmart, Bridesmaids e Young Adults. Young Adult traz uma Charlize Theron maravilhosa no papel, fazendo uma mulher adulta que ainda age como uma adolescente, se confrontando com seu passado, e em meio a exageros e memórias da juventude, o filme acaba construindo uma personagem bem relacionável e interessante, combinando um roteiro muito preciso de Diablo Cody e uma direção de Jason Reitman que intercala muito bem os dois lados da personagem enquanto desenvolve seus problemas internos. E claro, Booksmart é um filme que foi muito comparado com Superbad, mas ele tem sua própria personalidade. Sim, também envolve jovens amadurecendo e num processo de uma noite muito louca, prestes a saírem do colégio. Mas devido ao texto muito único e à direção espirituosa de Olivia Wilde, o filme consegue mergulhar nos exageros e ainda construir uma relação emocional através disso. Hoje esse subgênero eu acho que se encontra um tanto limitado, muito mais, dentro de um cinema mais indie e dos coming of age, não sendo tão visto na comédia popular, com exceção talvez de James Gunn. Sim, James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia, Peacemaker e o Esquadrão Suicida e atual chefe criativo da nova DC, é um desses diretores que entenderam perfeitamente como lidar com personagens imaturos. Tanto em Guardiões da Galáxia como em Peacemaker, ele lida com pessoas confusas, impulsivas e que não conseguem se expressar direito. Ele acaba construindo uma redenção e um amadurecimento desses personagens, mas não os faz mudar completamente, mas sim os coloca em uma nova jornada, buscando serem muito mais do que eles eram antes, ainda que eles tropecem feio várias e várias vezes. É um tipo de formato de história que você pode desenvolver e trabalhar muitas questões, indo tanto pelo indie, pela comédia dramática ou apenas pela sincera comédia besteirol. Existe um certo valor na forma como você se utiliza da bobagem e coloca essa inconsequência juvenil como sendo traços de personalidade dos personagens.
E não existe união mais perfeita do que imaturidade e comédias. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do canal. Eu espero que tenham gostado aqui do vídeo. A gente se vê por aqui. Até mais e falou!